Todo mundo bem confortável aí? Então tá bom. Os alunos estão estreando esse espaço novo aqui, que a gente quase nunca usou, né? Sejam todos muito bem-vindos a esse local. Nós temos o privilégio de ter nessa noite o pastor Pedro Moura, e ele vai então dar uma das aulas que ele sabe muito bem. Nós estamos felizes com isso e é uma oportunidade muito grande recebê-lo aqui. Ele foi, durante os anos em que eu estava no seminário, ele foi para lá para fazer o mestrado naquela ocasião, né? Ele é irmã Lúcia, e de lá ele seguiu o caminho, e hoje ele fez doutorado, PhD, ele já teve à frente da imprensa bíblica brasileira, e também ele é responsável pela nova versão Almeida século XXI, né? E tem muitos conhecimentos nessa área bíblica, de modo que a gente vai ser certamente abençoado com tudo que ele vai compartilhar conosco. E o tema da aula ele vai depois colocar aqui para vocês, que tem a ver com as doutrinas da igreja, não é isso? Depois, eu só queria dizer para vocês, o ano que vem nós temos normalmente esses cursos que a FATEL oferece, que é o curso de capacitação para o ensino bíblico, professores de EBD, núcleos de estudos bíblicos, NEBs, né? Então, é um dia na semana, a gente tem esse curso aqui às quintas-feiras. Nós temos também o curso de capelania hospitalar, que é uma vez no mês. Uma vez no mês, o professor vem de São Paulo, são aulas intensas também. São 5 encontros que ele tem, e se você quer fazer, depois a gente pode dar mais detalhes. E o curso de teologia, que são todas as noites, ele dura 4 anos. A gente está até pensando numa remodelação aí da questão do currículo, mas por enquanto é isso aí que a gente tem, tá? E qualquer dúvida ou pergunta, eu vou estar aqui ao final, só me procurar. Para quem não sabe, eu sou Francisco Jair Santana, sou diretor do seminário. Alguns não me conheciam, né? Desculpa, eu esqueci de me apresentar. Então a gente está muito feliz de ter vocês todos aqui, de igrejas, acompanhando os nossos alunos. Então é um prazer receber vocês. Nós vamos orar e vamos passar a palavra para o eleitor da noite, que é isso que a gente quer ouvir, não é isso? Depois, ao final, ele tem alguns livros que ele escreveu, vão estar expostos ali numa mesa, ali no hall, e se você então depois quiser adquirir algum, é só falar com ele, pode até pegar a assinatura dele depois. Eu acho que ele vai cobrar mais ou menos, não vai ser tão caro por causa da assinatura. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos pedir que Ele nos abençoe. Senhor, nós queremos Te agradecer nesta noite, a oportunidade que temos de receber o pastor Pedro aqui no seminário, e agradecer por ele ter chegado. A gente sabe que foi um tempo bem difícil e teve que viajar além do necessário, além do planejado, mas o fato é que ele chegou aqui e temos a oportunidade de ouvi-lo nesse momento. Que o Teu Espírito o abençoe, o use, e que ele fale ao coração de todos nós aqui nesta noite, nos ajudando a crescer no conhecimento da Tua Palavra e no conhecimento do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu vou tentar falar sem o microfone. Quem está lá atrás está me ouvindo? Vocês estão ouvindo ele? Estou pronto. Aí o senhor pode passear, fica à vontade. Tá bom. Gente, é um prazer voltar aqui. Nós estivemos aqui em julho. Agosto. Estivemos aqui em agosto e não foi, parece que não foi a essa turma, mas É um pedaço deles, eles estão aí no meio também. falamos a alguns alunos e foi uma grata satisfação estar com os irmãos. E fui muito abençoado durante aqueles dias que passamos em uma maratonazinha aqui por Campinas, Ribeirão Preto, Pirassununga, Bauru.
Deus nos abençoou depois também em São Paulo. E nós continuamos o nosso ministério no Brasil. E Deus tem nos dado o privilégio de ocasiões como essa, de falar a alunos. Eu fico sempre muito entusiasmado com alunos, principalmente com alunos do segundo ano, porque o aluno do segundo ano está dizendo que voltou porque gostou, não é isso? Depois ele vai no embalo para o terceiro e para o quarto ano, mas aqui vocês já são bem mais avançados, não é? Então, irmãos, graças a Deus por esse privilégio, e passamos um sustozinho hoje, mas nada que estivesse fora do controle do Senhor, não é? De vez em quando o avião balança mais um pouquinho, a gente pensa que já está chegando a hora da gente, né? Mas graças a Deus que ele não pousou aqui, mas conseguiu pousar lá em Campinas. E agora vamos para a nossa aula. Eu queria falar sobre o assunto que foi proposto, que foi a fundação doutrinária da Igreja de Cristo. Se quiserem anotar isso aí, a fundação doutrinária da Igreja de Cristo. O nosso texto está em Tito, capítulo 2, os versículos 11 em diante. Vamos ler? Eu estou lendo na versão revisada da Imprensa Bíblica Brasileira e eu reputo o melhor texto que nós temos em português. Ele não é um texto muito moderno, não tem linguagem atualizada, mas ele, em termos de tradução mais literal, ele é o que mais se aproxima do texto original. Mas também temos a versão, a revista e atualizada da Sociedade Bíblica, que é um excelente texto. Aliás, os textos que temos em português são bons textos, de modo que nós estamos bem servidos nessa direção, nesse sentido. Tito 2, versículo 11, Paulo ensinando ao seu filho, como ele chamava Timóteo e Tito, ao seu filho na fé, um jovem de mais ou menos 25 anos, não mais do que isso, um pouquinho mais velho do que Timóteo, e que foi pastor de algumas igrejas na Grécia, naquela grande ilha lá, chamada Ilha de Creta. Ele foi pastor de igrejas trabalhosas, muito trabalhosas. E isso para um pastor jovem, não é? É uma experiência e tanto, né? Mas Tito era um homem muito bem preparado, sóbrio, um jovem que tinha o seu coração na obra e que seguia fielmente os ensinos apostólicos. Hoje é um grande problema para a Igreja de Cristo é o fato da igreja se afastar do ensino apostólico. Aquilo que o apóstolo diz é para ser obedecido pela igreja. A palavra do apóstolo e a palavra do Senhor Jesus são a mesma palavra. Por quê? Porque quem inspirou os autores da Bíblia foi o Espírito Santo. De modo que a palavra de autoridade do apóstolo é para ser seguida, como este jovem aqui seguia cabalmente. Então o versículo 11 diz: porque a graça de Deus se manifestou, primeira observação aí no nosso texto,
O verbo é passivo, a graça foi manifestada. A graça se manifestou ou foi manifestada, trazendo salvação. Esse é um ponto interessante na discussão desse texto, porque há uma tendência de parar o texto aqui em salvação. Mas a construção do original não nos permite fazer isso. A graça foi manifestada, trazendo salvação a todos. Não pode ser separado. O fato de uma ou outra pessoa não querer a salvação não nos dá o direito de separar esta salvação que está aqui do todos, como nós vamos ver mais adiante. Trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo de que forma? Sóbria e justa e piamente. Mas também, além dessas três formas aí, nós temos que viver no presente mundo aguardando. Então vivemos sóbria, justa e piamente, aguardando o quê? A bem-aventurada esperança. Esse é um dos nomes para a parousia. Parousia é a palavra usada para a volta de Cristo. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Novamente parousia, e nós temos que ver logo de início aqui essas duas palavras, graça, que você já viu no versículo 11, e aqui apareceu aqui agora, que foi glória. Elas são a mesma coisa. Vamos ver daqui a pouco isso. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória. É personificação. As duas palavras são personificação. Do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Fala estas coisas, Tito. Exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. O que viram aqui nesse texto para nós chamarmos de fundação doutrinária da igreja? Olhem para o seu texto. Ele começa falando na encarnação. A graça foi manifestada na encarnação. Não é isso? Então ele fala na encarnação, ele fala na salvação, ele fala na vida de santificação, viver no presente mundo dessa forma assim. Então entra o assunto santificação, ele fala na esperança, e aqui é exatamente a razão porque nós somos crentes. Nós somos crentes porque temos a esperança de herdar a vida eterna. E aqui está nesse texto, né, que começa com a encarnação e termina com a volta de Cristo. De modo que é um manual de doutrina da Igreja de Cristo. Por isso demos o nome de fundação doutrinária da Igreja de Cristo. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai Celeste, nós te damos graças
esta hora tão importante na vida do povo aqui, para estudar a Tua Palavra, colher os ensinos da Tua Palavra e assim crescer na graça e no conhecimento do Teu Filho Jesus Cristo. Nós damos graças pelo interesse desses irmãos e irmãs, pela alegria de estarem aqui, pela alegria de estudarem a Tua Palavra já numa hora avançada do dia, depois de um dia inteiro de trabalho. Nós damos graças pela vida deles e pedimos ao Senhor que a administração desta classe seja ajudada pelo Teu Espírito, de modo que eles aqui aprendam e apreendam lições que venham do Teu Espírito, e que o Teu Espírito nos ajude para que não fiquemos distraídos. E qualquer palavra que o Senhor tenha para nós te pedimos, ó Deus, nos ajude que possamos retê-la em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Então vamos começar com o conceito de graça. O conceito de graça, na língua original do Antigo Testamento, é um nome de mulher, Ana, que é assim que se escreve em hebraico, e a pronúncia é Haná. Haná é quando uma pessoa se curva para favorecer a alguém. Um sinal, uma manifestação de favor de uma autoridade, de um rei, de quem quer que seja. No nosso caso, do nosso Deus se inclinar para nos favorecer. No Novo Testamento, qual é a palavra? Caris. Aqui é Haná. Caris é um presente dado a quem não merece. Graça é receber o que não merece. Não sei se vocês já ouviram falar de um pregador canadense chamado Blackaby. Eu acho que é assim que se escreve, Blackaby. Ele é o autor daquele livro Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade. Quantos conhecem esse livro aqui? Todo crente deve ler esse livro. Estudar esse livro. É um livro bem didático, é para você usar um lápis e ir preenchendo e fazer estudo com as pessoas na igreja, conhecendo Deus e fazendo sua vontade. O Dr. Blackaby é o autor desse livro. Ele tem um conceito interessante entre misericórdia e graça. Enquanto a graça é o recebimento de um favor que não se merece, a misericórdia é não receber o que merece. Graça é receber o que não merece. Misericórdia é não receber o que merece. Então, em lugar da dívida do meu pecado, Deus me dá o perdão e a salvação. Antes de ele, muito obrigado. Antes da graça veio a misericórdia. Por quê? Porque Deus tirou de mim o que eu merecia e colocou sobre o seu Filho Jesus Cristo. Aí então o Senhor Jesus foi à cruz. Isso é misericórdia. E na cruz ele deixou que o seu sangue fosse todo derramado para a minha salvação. Isso é graça. E uma das maiores expressões da graça
está naquele hino tão comum, tão conhecido. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Isso é misericórdia. O meu pecado foi castigado em Jesus. Deus não me deu o que eu merecia. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Isso é graça. Está dentro deste hino aí, deste maravilhoso hino que vocês tanto conhecem. Então esse é o conceito. Esta graça foi manifestada, foi tornada visível. Quando? Na encarnação do Filho de Deus. Por isso que eu disse que graça é personificação. É uma personificação do Senhor Jesus. Sabe que personificação é uma figura de linguagem, não é isso? Então, o Senhor Jesus é a graça. Isso é uma personificação. É uma forma de metáfora, né? Uma forma de metáfora. Por exemplo, quando eu digo que Jesus é a porta, não é aquela porta ali. Metáfora, o que é uma metáfora? É uma comparação de duas coisas diferentes. Eu sou a porta, disse Jesus. Mas Jesus não é aquela folha de madeira que o Francisco fala que o Francisco está abrindo ali. E fechando. Né? Ele é o quê? O acesso, né? Ele é o acesso para Deus. Isso é uma metáfora. Quer dizer, eu sou o pão da vida. A água, essas coisas são metáforas. Então, essa personificação, isso aqui é Jesus. Só que mais adiante, isso aqui também vai ser Jesus. Dentro do mesmo texto, a graça e a glória vão ser diferentes. Vão ser a mesma coisa, mas elas vão ter alguma coisa diferente que nós vamos indicar. Então, na encarnação, a graça foi manifestada. João capítulo 1, versículo 1, o que é que diz? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Mais adiante diz, e o Verbo se fez. O que é isso? É a encarnação. Isso é a graça manifestada. O Verbo se fez carne. De modo que a graça manifestada é uma ação divina. Por isso que eu disse que o verbo no original está na voz passiva. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação. O original diz que a graça foi manifestada por Deus. O seu filho foi manifestado ao mundo, que era um bebê lá na manjedoura de Belém. Então, ninguém descobriu a salvação. Ninguém inventou a salvação. Ela foi dada. Totalmente dada. E o nosso texto diz a todos os homens. De modo que a graça se constitui na porta única para o ingresso, para a apropriação da salvação de Deus. E isso para todos os homens. Eu lembro que no ano 1979, eu estava falando numa série de conferências em uma igreja, aí pelo interior do Brasil, e uma senhora da igreja estava levando todas as noites uma amiga dela que era católica. E houve uma noite que eu falei sobre o texto da graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Aquela jovem católica, e o texto todo, né? Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura de Deus, criados em Cristo para a prática das boas obras que Deus fez para que nós andássemos nela. Aquela moça
católica virou-se para a crente e perguntou: por que minha igreja não ensina isso? Será que isso que ele leu está na Bíblia da minha igreja? Então aquela irmãzinha, muito diligente, no outro dia de manhã cedo, foi a uma livraria católica, comprou uma versão daquele padre Márcio Soares, uma versão da Vulgata, né? E foi à casa dela e levou. E abriu lá e disse: mas é a mesma coisa. Por que a minha igreja não segue isso? Quer dizer, a graça é manifestada para todos, mas há alguém que está bloqueando o acesso a essa graça. Às vezes que é um religioso. A gente às vezes são os demônios que fazem isso. Eu estou recém-chegado da África, em lugares onde se diz que quando os espíritos malignos passam por ali, nem cachorro levanta do chão. Então, quem é que está bloqueando a graça? Aquela jovem, naquela noite, aceitou a Cristo. Porque descobriu que a sua igreja estava bloqueando o acesso à graça. Encontrei essa jovem 30 anos depois, continua crente, continua seguindo a Jesus. A graça foi manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Agora, todos é exatamente Deus mostrando que todos significa... O que significa a palavra todos? Todos. Isso? Todos significa todos. Deus mostrando que não há prediletos. Há gente que aceita e gente que rejeita. O mais indigno pecador é alvo da graça e pode ser salvo pela graça por meio da fé. Aconteceu em Singapura que o homem mais procurado daquele país foi apanhado pela polícia. Ele foi preso e ele foi condenado, porque em Singapura tem pena de morte. E então um pastor de ascendência chinesa, pastor Ku, foi visitar aquele bandido na cadeia. Chegou lá, bem em frente àquele bandido, e disse: Jesus te ama e eu te amo também. E aquele bandido cuspiu no pastor. E o pastor voltou 30 dias àquela cela, e todos os 30 dias levou cusparada. Depois de 30 dias o pastor não foi mais lá. Mas um dia o telefone tocou em casa, o pastor atendeu o telefone e disse: aquele bandido quer falar com o senhor. Correu lá para o presídio. Quando chegou lá, o homem com a cabeça meio baixa assim disse: eu não sei quem é você, eu não sei quem é Jesus, mas você disse que ele me ama. Então o pastor abriu a Bíblia em Tito capítulo 2, porque a graça foi manifestada trazendo salvação a todos os outros. E aquele homem ali naquele lugar aceitou a Cristo como seu Salvador pessoal. Deus não tem prediletos. O pior, se Ele quiser, Ele vai ser salvo. Ele vai ser alcançado. Assim como o mais difícil de ser alcançado, vai ser alcançado. Eu estive perto de um local, não cheguei a ir lá, porque não havia programação para isso, perto de um lugar chamado Kalkendi, lá na África, onde vive uma tribo que não mora em casa, o governo já fez até casa para eles morarem, mas eles não aceitam as casas. Eles moram embaixo de árvores, mal se vestem,
adoram os jacarés, se prostram diante dos jacarés, adoram o hipopótamo, prestam cultos a esses animais. Essa gente difícil de ser alcançada. Eu ouvi uma história de um feiticeiro que recebeu o missionário que chegou para a tribo dele da seguinte maneira. Ele disse assim: vai embora antes de completar 24 horas aqui, porque todos que chegaram aqui foram embora. Mas por que eu tenho que ir embora? Porque se você não for embora, você morre essa noite mesmo. Amanhã eu venho com o meu pessoal para pegar o seu corpo e da sua mulher. Foi essa recepção que o pastor teve lá. Uma boa recepção, né? Mas o pastor não saiu. Ele achou que não deveria sair. E mal aquele feiticeiro deu as costas, o pastor sentiu uma dor que começou aqui, veio até o final das costas, uma dor insuportável que ele começou a se dobrar, não conseguia controlar a dor, a esposa não sabia o que fazer. Ali mesmo eles se ajoelharam, começaram a orar, e aquela dor passou. Totalmente. No outro dia de manhã veio o feiticeiro com todo o pessoal dele para arrastar o corpo do pastor para fora da casa. E ele tomou um susto quando viu aquele pastor lá. E ele disse: você sentiu alguma coisa? Ele disse: uma dor muito forte, insuportável. Mas eu orei ao meu Deus e essa dor passou completamente. Aquele feiticeiro virou para o pastor e disse assim: quem está com você é mais forte do que quem está comigo. Então eu quero quem está com você. Ali mesmo o pastor começou pregando o evangelho ao principal chefe da tribo, que eles chamam de Soba. O principal chefe da tribo aceitou a Cristo. Mas eu lembro de uma outra história também. Água de coco. Saí da Bahia para tomar água de coco aqui, né? Que maravilha. Olha. O que é que eu estava dizendo? Outra história. Outra história. Sim. Um grupo de missionários num país muçulmano onde é crime qualquer literatura evangélica. Eles estavam dentro de um carro com um fundo falso, levando Bíblias em língua árabe. E de repente o carro, que era um carro novo, parou e não funcionou mais. Ali no meio do deserto. Agora que eles ficaram apavorados, que agora que eles vão ser apanhados, né? Pois bem, de repente eles veem uns 3 ou 4 homens andando na direção do carro. E o que vinha na frente veio na direção do missionário, assim: cadê o livro? E eles tentaram dissimular, não é? Com medo de serem presos, mas eles insistiram: eu sei que tem um livro aí. Então eles pegaram a Bíblia em árabe e entregaram aqueles homens. Sabe o que eles fizeram? Eles se ajoelharam, levantaram a Bíblia e agradeceram a Deus. Uma pessoa passou em nossa aldeia, falou do Evangelho e disse: tem um livro, procure esse livro. Mas essa noite, o chefe da nossa aldeia sonhou que havia um carro branco parado no deserto com o livro. Deus quer salvar o mais difícil de ser alcançado. Deus quer salvar o mais indigno de ser alcançado. Por quê? Porque é graça.
É a graça, não é? E qual é o instrumento que Deus usa? O texto diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. O instrumento é a fé. Só tem que crer. O incrédulo nunca vai ser salvo. Ele tem que deixar de ser. Então vamos continuar, né? Agora, Deus quer salvar o mais indigno, Deus quer salvar o mais difícil, Deus quer salvar todos. E eu agora pergunto: todos vão ser salvos? Não. Esse é o problema. A graça quer salvar todos, mas a graça não força. A graça não obriga, não garguela a pessoa, né? Não bate na pessoa. Eu, quando eu era adolescente, eu gostava de ouvir as histórias de um ex-cangaceiro chamado Marçal. Ele se converteu, mas o cangaço não saiu dentro dele. Qualquer coisa dentro da igreja, ele tinha um porrete atrás da porta. 2 congregações, a igreja sede teve que fechar, porque ele usava o porrete dentro da congregação. A graça não vai por aí. Chama, insiste. Vocês estão aqui exatamente para alcançar os que estão lá sem a graça. Para insistir com eles. Para dar testemunho. Para engolir bagaço de cana. Uma vez eu vi alguém perguntar numa profissão de fé: você está disposto a engolir bagaço de cana? Bagaço de cana nem porco engole. É isso, é a vida cristã, é o preço de ser crente, de ouvir e às vezes humildemente responder, de dar um testemunho. Vizinho é um tipo de gente difícil de se converter. Sabe por quê? Por causa do testemunho. Eu fui pastor de uma igreja, irmãos, que tinha uma crente que o apelido dela era Vento Noroeste. Não sei se vocês já viram o Vento Noroeste. Não riram é porque nunca viram. Porque o Vento Noroeste, ele vem rodando e ele leva tudo que tem na frente dele. Pois eu tinha uma ovelha que era Vento Noroeste. O testemunho que essa mulher dava era o pior possível. Há pastores que dizem que vizinho de crente não se converte. E às vezes vizinho de seminário. Eu conheci um seminário que os vizinhos chamavam os seminaristas de loucos. Os loucos que moram ali dentro. Mas é verdade mesmo. Então, o todos depende muito de mim. Eu não posso obrigá-lo, mas eu posso abrir as portas para ele ingressar. Mas o que nós estamos dizendo é que a graça foi manifestada trazendo salvação a todos, mas todos não vão ser salvos, porque a graça ensina. Há um pastor que é bem conhecido de vocês, que é o Dr. Russell Shedd. Ele diz que a graça é uma professora que vai matriculando os alunos na escola. É a escola da professora Graça. Tem alguma irmã Graça aqui? Não. É a escola da professora Graça que vai. Agora, a graça ensina o que alguns querem aprender, mas outros não querem. O que a graça ensina? Olhe para o seu versículo 12. Ensinando-nos para quê? Olha a primeira palavra. A primeira palavra é renunciar. A graça começa ensinando pelo lado negativo. Renunciar. Depois ela vai ensinar pelo lado positivo. Viver. Então, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente.
O primeiro aspecto é renunciar. É mais do que evitar. Renunciar é ter aversão. É ter nojo. É negar. A gente precisa ter muito cuidado com certos pecados que a gente gosta. Ou pecados que a gente já cometeu e que a gente lembra dele e gosta dele. Eu vi um pastor dizer que pecado que faz cosquinhas nas costas da gente. Isso é muito sério, para mim e para você. Porque a graça me ensina a ter aversão. Não é que eu vou... Um dia eu erro. Todos nós pecamos. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é pecar e gostar de pecar. Pecar e gostar do pecado. Tadinho do pecado, né? Que a gente acusa tanto ele, né? Mas ele é a razão da morte do ser. É por causa do pecado que o Filho de Deus morreu no Calvário. E o pecado, segundo o autor da carta aos Hebreus, é um câncer que vai levar o doente ao óbito. Não tem a menor dúvida. De modo que vamos ter cuidado com ele, porque ele é muito bem usado por nosso inimigo. E o nosso inimigo é espiritual. É muito poderoso. É muito inteligente. Tem uma experiência milenar. Enquanto nós aqui, a maioria está para baixo dos 40. Ele já tem milhares de anos de experiência. E ainda é um anjo. Vamos ter cuidado. A graça nos ensina a renunciar à impiedade. O que é impiedade? Quem se lembra de uma palavra? Diga. Ímpio. Palavra ímpio. Ímpio, no sentido do original do Novo Testamento, é a pessoa irreverente. Irreverente é a pessoa que não adora. O ímpio não adora a Deus. Ele nem tem coisa alguma a ver com a palavra de Deus. Está escrito no Salmo 50. Que tem o ímpio de recitar os meus decretos? Ímpio é o oposto daquilo que o crente deve ser. E uma pessoa cuja conduta é caracterizada pela impiedade não pode se dizer salva, mesmo que seja membro de uma igreja. Mas temos que renunciar o que mais? Às paixões mundanas. Paixões mundanas são as coisas que pertencem ao mundo. Às vezes nós confundimos mundanismo com carnalidade. Quando eu era adolescente, eu era membro de uma igreja lá no Nordeste, que o crente que ia ao cinema e que ia ao estádio era chamado mundano. Não sei se vocês não são tão assim da minha idade, né? Mas era mundano. Mas eu acho que ir ao cinema e ir ao estádio não é mundanismo. Pode ser carnalidade. Em que sentido? Depende do filme que você foi assistir, ou depende dos trabalhos do reino de Deus que você deixou de fazer para ver
Quem? Palmeiras ou Corinthians, né? Ou para ver o Vasco jogar, não é isso? O Vasco ir para a segunda divisão, né? Ok. Então, isso pode ser carnalidade, mas mundanismo é uma pessoa querer viver sem o dom do mundo, sem depender do dom do mundo. Isso que esse sistema que está aí fora está impingindo na mente e na cabeça dos nossos filhos, através da televisão. Por exemplo, há um homem lá no bem interior do Brasil encontrou uma pedra de um valor incalculável. E a coisa foi tão importante que as redes de rádio e televisão foram todas para cima do homem. E alguém colocou o telefone ou o microfone bem perto do nariz dele e disse: o que é que você vai fazer com tanto dinheiro? Isso é mundanismo. O que é que você vai fazer com tanto dinheiro? Ele era crente. Ele disse: eu não estou preocupado com isso. Eu quero conhecer Jerusalém, que é a cidade onde o meu Salvador morreu por mim. Foi a resposta que ele deu. Mas aquilo saiu ao vivo. No programa da noite, já editado, eles não colocaram aquilo. O que é isso? Mundanismo. O que vale é essa palavra mundo que aparece aí no texto. Como é que diz aí o texto? As mundanas. É a palavra. Como é que apaga aqui? É a palavra cosmos. Cosmos é o mundo que aparece em João capítulo 17. E Jesus diz: o mundo vos odiou, porque primeiramente, que foi? É essa a palavra do texto. Cósmicas. As paixões que pertencem ao mundo. O mundano corre atrás da loteria. Ele quer depender do dinheiro, não de Deus. A vida dele, Deus não faz parte. Isso aqui é mundanismo. De modo que a graça nos ensina a não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai, olha, abriu mão do amor do Pai para ter o amor do mundo. Não é isso que diz João? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, agora, qual é o aspecto positivo da graça? Vivamos. Mas vivamos, o que é que diz aí o texto? No presente mundo, olha a palavra mundo novamente. Há 3 palavras para mundo no Novo Testamento. A primeira delas é a palavra que eu já dei para vocês, cosmos, que está em João 17, na oração sumo sacerdotal do Senhor Jesus. A outra palavra é a palavra oikomene. 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 Oikos é casa. Essa palavra aqui, olha. Oikos é casa. Oikomene é a segunda palavra. A outra, deixa eu tirar essa aqui para não fazer confusão. A outra palavra é a palavra aion. Aion. Esse vocês já viram que é o mundo que odeia a igreja.
É um mundo que odeia o crente. O mundo vos odiou. Essa aqui está em Mateus capítulo 24, deve ser versículo 14. Alguém pode olhar aí para mim? Mateus 24, 14. Que é o mundo das casas, que é a cidade de Bauru. É o mundo habitado. Como é que está escrito aí? Este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro. É esse mundo ali que tem casa, a cidade de Bauru. E esse aqui, que é a palavra do texto. É a palavra, aí agora vivamos no presente mundo. É aion. Essa palavra ela é meio complicada. Ela tem sido traduzida como era. Mas ela pode, ou deve ser no nosso texto, traduzido como esse sistema que rege o mundo, que nos envolve, que nos engana, que entra em nossa casa e que vai determinando muitas vezes a nossa maneira de viver. Como crente, muitas vezes dizendo: ah, mas isso não é nada demais, todo mundo faz. Isso é o aion imperando. Mas Paulo diz a Tito que é uma forma de se viver no mundo para o crente. Dá uma olhadinha aí no seu versículo. Vivamos no presente mundo sóbrio, justo. 3 maneiras de se viver no mundo. Sóbria. Qual é a vida sóbria? A vida sóbria é a vida que eu vivo comigo mesmo. É a vida que você vive com você mesmo, ou com você mesmo. Ninguém respeita quem não se respeita a si mesmo. Marcou para encontrar? Vá. Tem gente que marca, não vai, nem dá satisfação. E marca o culto para começar às 7 horas, quando dá 15 para as 8, está testando o microfone. Ah, mas aqui é coisa do Brasil, não. Meu pai me disse 2 coisas. Meu pai era pastor, filho de pastor. Ele me disse 2 coisas no dia da minha posse, no meu primeiro pastorado. Eu só vou dizer uma coisa que ele disse. Não vou dizer a outra. Ele disse: nunca comece um culto com uma mentira. Como é isso? Se marcou para 7, comece 7. 7 e 1 é mentira. 1 minuto de mentira. Mas há pessoas que marcam, né? Ninguém respeita a palavra daquela pessoa. Ah, mas foi fulano que disse. Ah, que nada. Mas a vida sóbria, que é chamada de sofron, é essa vida que eu vivo comigo mesmo. Qual é a outra forma de vida? Justa. Justo é a pessoa que concorda com o que é correto. E se a vida sóbria é o meu relacionamento comigo mesmo, a vida justa é o meu relacionamento com o meu próximo. Comprou, pague. Prometeu, compra. Alugou. Eu sei de uma história terrível de um crente que o dono da casa acabou morrendo, porque nem na justiça conseguiu despejar o crente da casa dele. Porque esse crente, Satanás, não quer nem
né? Dá trabalho lá o capeta, né? Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Essa aqui é a vida justa, a vida como eu posso. Cuidado com o cartão de crédito. O uso do cartão de crédito não é para não ter, não. É para ter, se puder ter, mas saber usar. Alguém já disse que cartão de crédito é um dinheiro que eu não tenho para comprar o que eu não preciso para parecer o que eu não sou. Às vezes é. Cuidado com o uso de cartão de crédito. Por quê? Porque você vive a vida da graça. E a vida da graça é sóbria e justa. E qual é a terceira forma? Piamente. Já falamos sobre ímpio, né? É o oposto. Piedoso é o que adora. Piedoso é o que adora. Esaú era ímpio. Esaú não tinha qualquer interesse na religião do seu avô. Por isso que ele foi chamado de profano pelo autor da carta aos Hebreus. E a impiedade de Esaú chegou ao ponto de ele desprezar o que era mais importante na família, a primogenitura. Que lhe vale isso aí? Estou aqui com fome. Vai desprezando os interesses do reino e daqui a pouco é um mundano igual a qualquer outro que está lá no mundo. Só que vem a igreja, participa dos cultos. É aquele tipo de crente que alguém já falou que procura saber qual é o mínimo que pode se fazer. Qual é o mínimo que o crente pode fazer? Ir ao culto, escola dominical no domingo pela manhã, entregar os dízimos, voltar ao culto da noite. Isso é o mínimo que ele pode fazer. E há pessoas procurando esse mínimo para fazer. Essa não é a vida da graça. A vida da graça é piedosa, é vivida piamente. A minha relação comigo mesmo, sóbria, a minha relação com o meu próximo, justa, e a minha relação com Deus, piedosa. Quando o pastor Peter Lord, não sei se na outra palestra eu falei sobre isso, quando o pastor Peter Lord esteve em Águas de Lindóia, já faz muito tempo, para falar a muitos pastores, ele fez uma pergunta que eu vou fazer aqui agora a você, mas ele pediu que as pessoas não respondessem. Eu vou pedir a você que você também não responda. Responda para você mesmo. Qual foi o maior pecado que você cometeu essa semana? Não diga nem a sua esposa. Pensou? Qual foi? Provavelmente você errou. Porque o maior pecado que o crente comete é não amar a Deus sobre todas as coisas. Que esse é o maior de todos os mandamentos. A minha procura por fazer o mínimo na igreja. Ou às vezes sai com um grupo da igreja para fazer a evangelização, leva um folheto na mão, entrega o folheto, assim que a pessoa chega, toma um susto, né? Eu conheço ele, morreu ano passado, um coronel da polícia, queria ir descendo uma rua escura, assim uma ladeira, uma rua escura, armado,
E um crente deste tamanho passou por ele e disse: Jesus te ama. Ele disse: seu infeliz, eu podia dar um tiro em você. Essa é a maneira de se pregar o Evangelho. É como alguém já disse que Jonas, né? Que Jonas entrou em Nínive pregando assim, né? Tome, né? Tome o folheto, né? Para ler a mensagem. É assim. Isso é fazer, é se ver livre da incumbência, né? Eu quero me ver livre disso aqui, né? Não vejo a hora desse culto acabar. Né? Então, é a minha vida com Deus. Amar a Deus com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, né? Como está escrito lá em Deuteronômio capítulo 6, aquele texto que é cantado na sinagoga, que é chamado de Shema, ouve Israel. Ok. Esta vida sóbria, justa e piedosa resulta de quê? Da esperança que o crente tem na segunda vinda. Lembra-se que eu falei sobre graça e falei sobre glória. Vamos deixar a palavra glória aqui escrita. Essa vida resulta é por causa dessa esperança. Aliás, eu sou crente por causa da esperança. Nós somos crentes porque temos a esperança de herdar a vida eterna. Então, Paulo diz, aguardando, versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O que é que a graça está ensinando agora? A esperar. Cuidado com a sua esperança. Alimente a sua esperança. Viva e morra na esperança. Paulo diz a Tito, no capítulo 1, versículo 2, na esperança da vida eterna que Deus preparou desde os tempos eternos. O crente vive e morre na esperança da vida eterna. Então, irmãos, perder a esperança aconteceu com um crente lá bem no norte do Brasil, lá no Pará, onde eles estavam encontrando ouro naquela região famosa chamada Serra Pelada, que ele comprou um pedaço de terreno e começou a cavar procurando se encontrava alguma coisa ali, mas ele cansou, desistiu. O que ele fez? Ele pegou aquele terreno ali e deu para a igreja de Marabá. E os irmãozinhos da igreja foram lá para aquele buraco. Sabe que crente adora esse negócio, né? De bater laje, fazer multidão, essas coisas, né? Crente adora isso. E é bom, né? E então eles foram para lá, começaram a cavar, encontraram muito ouro. Construíram um templo maravilhoso. Compraram ônibus. Criaram uma escola que no primeiro semestre matriculou 300 crianças. Fizeram trabalhos para missionários. Tudo porque uma pessoa perdeu a esperança. Perdeu a esperança e perdeu o ouro. E graças a Deus que foi para a igreja, né? Porque a igreja passou a ser chamada de Igreja do Ouro, lá no norte do Pará. Nós não podemos perder essa esperança. A graça ensina a esperar. A bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória. Aqui vamos fazer a diferença entre glória e graça.
que eu disse a vocês que é uma personificação do Senhor Jesus. A graça apareceu na encarnação. A glória é na volta de Cristo. Cristo é a graça na encarnação e a glória na parousia. Na manifestação da graça, um bebê foi colocado em uma manjedoura. Na manifestação da glória, vê se é um bebê que aparece aí no texto. O que é que diz o texto? O nosso grande Deus. Quem vai aparecer na glória não é o bebê de Belém, é o grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Na encarnação, na manifestação da graça, a graça traz salvação a todos os homens. Na manifestação da glória, a glória traz juízo. A graça salva, a glória julga. Que o Senhor Jesus volta para julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Esse Senhor Jesus, e aqui aparece um conceito de remissão, no versículo 14. Remissão é um conceito associado à redenção. Porque redenção, a palavra original para redenção é ir a um mercado de escravos e comprar um escravo. O nome disso é redenção. Você vai ao mercado de escravos e compra um escravo. A remissão, depois que você comprou esse escravo, você solta esse escravo. Se liberta esse escravo. Está naquelas bênçãos espirituais dos lugares celestiais, dos 14 primeiros versículos do capítulo 1 de Efésios. Todas as bênçãos espirituais. Acho que vamos falar em algum lugar sobre essas bênçãos, é um dos assuntos, não sei onde é que vai ser. Então, a redenção associada à remissão. Comprou e soltou. O Senhor Jesus nos comprou e disse que está em Cristo, entrará e sairá e achará pastagens. Isso é a liberdade, é a remissão que o Senhor Jesus Cristo nos oferece. E para um povo todo seu, zeloso, Ele vai nos remir da iniquidade e nos preparar para a prática das boas obras. Como é que vamos fechar este ensino da graça? Esse ensino da graça é um ensino que nos leva a um sentido de urgência. Precisamos ter urgência em fazer essas coisas na vida que vivemos na graça. Há uma preocupação. Nós conhecemos muito bem aquele capítulo 1 da carta aos Colossenses, versículo 24, que fala sobre o resto das aflições de Cristo. Que há uma igreja ensinando que os santos têm
virtude sobrando para completar as aflições de Cristo. Esse ensino é falso, totalmente falso. O resto das aflições de Cristo é o preço que nós vamos pagar para aplicar a obra de Jesus para o mundo. Há lugares no mundo em que os nossos irmãos estão morrendo, são perseguidos. Há lugares em que a polícia entra na casa para ver se encontra literatura religiosa para aprender. Há um país da África chamado Eritreia. Na Eritreia há 2.000 crentes presos, só por serem crentes. Seu irmão nunca orou por crentes na Eritreia, comece a orar. Porque o lugar onde o islamismo passou dos 50%, a igreja começa a sofrer. E eles estão se infiltrando de uma maneira estratégica maravilhosa. Eles oferecem emprego. E se a pessoa se torna muçulmana, tem aumento de salário. Eles estão se infiltrando nos departamentos de segurança dos países onde eles têm uma meta de ter muitos filhos. O muçulmano quer 10 filhos. E ele sabe que os 10 filhos dele serão muçulmanos. E é assim que eles vão perseguindo a igreja de Cristo. Mas há outros tipos de perseguição. Uma missionária em um lugar chamado Tarwati, na Nova Zelândia, estava no ponto do ônibus para ir trabalhar e um homem chegou e disse: senhora, eu estou há 2 dias sem comer. A senhora me dá um dinheiro para eu comprar um pão? Ela disse: eu não tenho dinheiro, mas você está vendo aquela casa ali? Aquela é a minha casa. Aqui está a chave. Dentro da geladeira tem um pernil com batatas. Pode comer todo. Depois, feche a casa e bote a chave naquele tapetezinho no capacho da casa. E foi trabalhar, preocupada com a casa dela, né? Mas ela estava muito mais preocupada com o testemunho que ela estava dando àquele homem como crente. Quando ela voltou, a chave estava embaixo do capacho. Ela abriu a casa, ela quase não reconheceu a casa, de tão limpa que estava. Ela disse que até lugares onde ela nunca limpou estava limpo. E o homem deixou um bilhete na cozinha, em cima da mesa: senhora, eu sou um criminoso que ganhou uma condicional há 2 dias. Estou livre há 2 dias, não tenho para onde ir. E o que a senhora fez comigo, nunca ninguém fez. Nunca ninguém teve um cuidado. E a senhora, uma pessoa estranha, deixou esse bilhete dizendo que queria conhecer aquela senhora. E então ela foi conhecê-lo. Ela disse por que ela fez isso. Ela disse: eu fiz isso por amor ao Senhor Jesus. E aquele bandido se converteu. É claro que nós temos que ter cuidado, não podemos entregar a chave a qualquer pessoa. Nós temos que ter, mas não é desse tipo de cuidado que eu estou falando. Eu estou falando no cuidado que nós temos para salvar os perdidos. Então a enfermeira estava limpando uma perna quase toda podre de um homem, um mau cheiro, e alguém passou e disse: eu não faria isso por dinheiro nenhum. Ela disse: nem eu.
eu estou fazendo por amor a Deus. É essa a preocupação. É essa a urgência que a graça requer de mim e de vocês. E para encerrar, a história de um homem andando numa trilha numa floresta africana. É uma história difícil de você acreditar. Essa história foi contada no congresso de evangelização que aconteceu em Amsterdã, na Holanda. E aquele crente viu um nativo vindo na sua direção e pegou aquele nativo e pregou o evangelho. E o nativo aceitou a Cristo ali naquela hora. E ele disse: eu estava de viagem, mas eu vou voltar para falar para o pessoal da minha aldeia. E voltou. Ele voltou e a aldeia toda reunida durante a noite, ele contou a história da salvação que ele havia ouvido daquele crente. Sabe o que aconteceu a ele? Os anciãos da tribo mandaram amarrá-lo e ele apanhou de arame farpado nas costas. Arrastaram ele para uma clareira na floresta para ele morrer lá, mas ele não morreu. E como era nativo, sabia sobreviver na floresta, foi melhorando, encontrou água para beber, alguma coisa para comer. O que ele pensou? Vou fugir daqui. Ele disse: não. Eles não compreenderam. Eu vou voltar para ficar de novo. E ele voltou. E quando ele começou a falar, os anciãos disseram: é a mesma história, pode prender ele. Prenderam e abriram aquelas feridas todas novamente. E depois arrastaram ele e novamente ele não morreu. E quando ele reuniu alguma condiçãozinha para voltar, ele disse: eles não podiam ter respondido daquela maneira. Eu não contei bem a história que eu vi. E voltou. E quando ele começou a contar, os homens disseram: é a mesma coisa. E as mulheres é que batiam nele. Os homens mandavam as mulheres bater nele. Ele notou uma diferença, que aquelas mulheres estavam com o arame farpado na mão, mas elas estavam chorando. E depois ele foi levado para a casa dele, onde ele acordou e pôde pregar livremente a história da salvação, e a sua aldeia hoje toda segue a Cristo. Esse que é o sentido de urgência. Nós que vivemos em cidade grande, nós queremos conforto. Quantas pessoas me disseram: você vai para Caruqueiro, você vai pegar malária lá. Você vai comer aquelas comidas, você não sabe, e aquela água? A gente quer conforto. Eu também estava com medo de ir para lá. Quando eu cheguei lá, que eu vi aquelas comidas, umas não tão atrativas, se eles estão comendo, eu tenho que comer também. Uma missionária chegou num banquete e estava posta a mesa lá, coberta com um paninho branco. Quando descobriram, sabe o que é? Calando, cortado aqui pelo pescoço, saindo sangue, e eles comendo. E ela disse: bom, a oração que ela fez a Deus foi: Senhor, se eles podem comer, eu também posso. Vai comer isso. Nós, o sentido de urgência vai nos tirar um pouco do nosso conforto. Para telefonar, para mandar e-mail, para dar testemunho, para contribuir, para orar, para atender ao chamado. Uma crente me disse: se Deus chamar minha filha para missões, eu morro. Mas o hino diz: no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação, o serviço do meu rei. Alguma pergunta, irmãos? Essa noção de piedade que o senhor trouxe
piedade. Piedoso, de piedade, é diferente da noção, vamos dizer, coloquial. Eu estou falando do texto original, a palavra ímpio é irreverente. É o não adorador. E o não adorador, segundo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18, ele atrai a ira de Deus. Por quê? Porque Deus procura adorador. Deus não está procurando, ele quer que o ímpio, como diz o profeta Isaías no capítulo 55, que o ímpio deixe a impiedade. O homem maligno deixe o caminho dele maligno, se converta. E volte para Deus, que Deus é grande em perdoar. É fora, claro, dessa. A gente, piedoso para a gente é aquela pessoa, né, mal vestidinha na igreja. Às vezes não é. Outra pergunta? Versículo 12, o mundo é o Aion. Versículo? 12. Leia o texto, irmão. Vamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. O mundo aqui é o Aion. Esse aí é o... Esse aqui é João 17. Esse é Mateus 24, 14. Agora aparece em outros lugares esse conceito de mundo, essas três palavras que aparecem no Novo Testamento. Essa ideia de soberania é assim mais no sentido individual, digamos. A ideia de quê? Toda a explanação que nós devemos deixar, renunciar e viver. Individual. Em relação agora aqui à igreja como um todo, aonde se aplica essa vivência individual? Essa individualidade compartilhando com as outras individualidades. Não é isso? Nós vivemos a comunhão dos santos. E Paulo o autor da carta aos Hebreus, lembra da importância dessa comunhão quando ele diz que o crente não deve deixar de congregar. Não deixemos de congregar. Por quê? Porque quando congregamos, nos encorajamos durante o tempo que se chama hoje. Esse tempo é muito importante. Esse tempo é o tempo que vai da ressurreição até a volta de Cristo. Que é bem parecido com o que Pedro fala quando ele diz que um dia para o Senhor é como mil anos como um dia. Não é? A ideia de Pedro é bem parecida com aquela ideia lá, porque o que Pedro está falando é que, por exemplo, meu pai completou agora 21 anos de morto. Ele fechou os olhos em 1992 e ele vai abrir os olhos no dia da ressurreição. Aquilo vai ser como eu dormi quantos minutos? Dormi um século até a volta de Cristo, mas é um dia, é como um dia. É mais ou menos isso que Pedro está falando, que parece tem a ver com o que o autor aos Hebreus diz durante o tempo que se chama hoje, que é esse tempo da ressurreição até para os... Não sei se confundiu ou se ajudou. A gente achar um equilíbrio aqui sobre a afirmação de que Deus quer salvar todos os homens. Deus pode todas as coisas, porque isso não acontece. Ajuda a gente a achar esse equilíbrio. Por que vocês acham que Deus quer salvar todos os homens, mas Ele não consegue salvar todos os homens? Quem tem uma ideia? Livre-arbítrio é uma. Que Deus, você gosta de ser uma pessoa que tem vontade,
Ou queria ser um bonequinho marionete? Daqueles que ficam assim com o cordãozinho balançando embaixo. Deus fez você para você tomar suas decisões. Ele quer que você tome essa decisão, mas Ele não obriga. A graça não força. A graça ensina. Mas, infelizmente, não consegue. O que mais? Pastor, Diga. o arrependimento necessariamente antecede a fé. Sempre. Sempre. As pessoas, aquelas pessoas de Hebreus capítulo 6 são pessoas que não entraram nesse processo. Elas chegaram ali na margem, mas elas não entraram no arrependimento que leva até a fé. Por isso que elas caíram fora, diz o texto. Né? Por isso que elas não são salvas, nem são crentes. Eu acho que é mais ou menos por aí, mas sempre. O primeiro sermão do Senhor Jesus foi dizendo isso. Arrependei-vos e crede. O arrependimento sempre vem antes da fé. Eu sei que sua pergunta foi voltada para calvinismo e arminianismo, né? Mas eu pulei fora disso. Porque quando você lê aquele texto, vê que Paulo não tem nem a ver com o calvinismo, nem com o arminianismo. Ele não está preocupado nem com uma coisa nem com outra. Ele está dizendo que a graça foi manifestada trazendo salvação para todos. E depois a gente entende que todos não vão ser salvos, por quê? Porque a graça ensina, porque muitos não querem aprender. Outra. Não? Muito obrigado. Agradecemos ao pastor Pedro. Amanhã vocês podem continuar a partir das 16 horas. Ele vai ter a palestra. Às 14 horas tem a exposição, a feira de livros. Falar em feira de livros, esses são os livros que o pastor Pedro tem editado. Qual é o valor, pastor, desses livros? Exceto Hebreus, cada um desses é 20. Os hebreus não estão aqui, não? Não estão. Não. Mas chegou uma caixa, deve estar com alguém aí. Está na igreja. Não tá. Então esses são 20. E tem duas Bíblias aqui. A feira na primeira igreja, não é mais lá no centro, não. Domingo, 7h49. Estou brincando, gente. A feira de domingo é lá embaixo. Feira do livro é na primeira igreja batista. Não, é na primeira igreja, 4 às 7, 49. Amanhã a partir das 14 horas, tá bom? Esses livros do pastor Pedro estão sobre a mesa, você pode comprar se quiser e pedir a assinatura dele. Gente, e tem mais na mesa um impresso sobre informações da FATEL, você pode pegar. E quem tem vontade de fazer o curso de EBD, aqui tem a pasta do conteúdo do material, só para vocês darem uma olhada, tá bom? Acho que podemos então terminar orando e agradecendo a Deus, né? Manuel, o senhor que vai ser o hospedeiro, então pode também terminar orando e agradecendo a Deus, por favor. Pai Celestial, louvado seja o teu santo nome. Agradecemos pela vida deste obreiro, que nos trouxe, ó Deus, esclarecimentos preciosos para a nossa vida cristã. Ajuda-nos, ó Deus, a guardar esses ensinamentos para tudo sempre, ó Deus, que possamos palmitar para a vontade de Deus cada dia. Ajude esse obreiro, Senhor, para que ele tenha muita saúde, muita disposição, ó Deus, muita inspiração do Teu Espírito Santo, para continuar, ó Deus, derramando conhecimento a todos nós. Leva-nos para os nossos lares, ó Deus, debaixo da tua graça e proteção. Estamos em nome de Jesus. Amém. Gente, só tem mais uma palavra aqui, é que na FATEL a gente ensina
teologia, vida devocional e serviço. Então, todos vocês estão dessas cadeiras para cá,